Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Bom dia, paz do Senhor. Nós só estamos no Facebook. A plataforma que eu uso aqui para gravar não me deixou acrescentar o YouTube, então o que eu vou fazer? Depois que acabar a live, eu vou baixar do Facebook para o YouTube e depois eu vou enviar o link para os irmãos. Eu quero hoje ler com você Marcos capítulo 8, e eu quero ler o último verso que narra aqui a segunda multiplicação de pães e peixes. O último versículo diz assim: e os que comeram eram quase 4.000 e despediu-os. O verso 8 também é importante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 alcofas. Palavra do Senhor. Nós temos uma fome em nós. E essa fome, ela é não apenas atendida pelo Senhor, como o resultado, o efeito da manifestação de Deus em nós é essa abundância a respeito da qual a gente pode descrever essa sobra. Sobrou. Quando você diz assim, olha, teve tanta comida que sobrou. Como eu estava me referindo esses dias à parábola do filho pródigo, né? Em inglês o texto diz assim, os trabalhadores do meu pai tinham mais comida do que o que conseguiam comer. Então, o efeito, quando você vive uma experiência, quando você recebe a manifestação da presença do Senhor, é esse efeito de abundância.
E qual é a ponte que estrategicamente você pode fazer? Quando você sentir fome de justiça, de paz, de alegria, de ânimo, de forças, você precisa exercitar a fé de como a situação vai ficar depois de resolvida. Parece uma coisa muito simples, parece uma coisa até mesmo ingênua até certo ponto. Mas o desafio que eu tenho para você, através desse texto, é o seguinte: o que é que você perde tendo fé? Eu estou diante de uma situação complicada, eu não sei como resolver e eu fico preocupado com essa situação. Eu ganhei o que com essa preocupação? Cabelos brancos, estresse, um enfraquecimento, até mesmo eu posso adoecer emocionalmente. Agora, quando eu tenho fé, o que é que eu perco mesmo? O que é que está em jogo perder? Não, pelo contrário, a fé vai me acrescentar força, ânimo, eu vou até mesmo contagiar, porque vai sobrar, não é? Aquilo que está faltando inicialmente passa a sobrar, porque outras pessoas podem ser tocadas pela minha alegria, pela força que eu tenho, num momento em que as circunstâncias sequer são favoráveis. E qual é essa fé? Que nome a gente dá a essa fé? É a convicção que eu tenho de como as coisas vão ficar no final delas. Eu ontem tive uma experiência e eu aproveitar aqui que estou com os irmãos que normalmente estão conosco. Eu fiz uma alteração no horário da live em função do horário da minha filha do meio, a Mariana, que ia começar numa escola nova e a entrada dela seria 7h10, se eu não me engano. Então, da distância daqui de casa até a escola e calculando o retorno, 7h30 seria o horário ideal. E nós chegamos lá ontem, para nossa surpresa, a matrícula dela foi efetivada à tarde, porque já não tinha vaga de manhã. E eu fiquei em silêncio, eu tinha feito uma oração com ela antes, e na nossa oração nós pedimos que o Senhor amoldasse aquilo que o Senhor tinha para fazer nessa nova escola. Era o primeiro dia, ela tinha aquela emoção inicial de ser um começo, de ser um novo começo. E eu voltei em silêncio. Bom, eu falei, fiz alterações na minha agenda, na minha vida em função disso, ela também. E aí depois, conversando com alguns irmãos que disseram que não podiam acompanhar ao vivo, não é, em direto, quando se tratava das 7h30, eu tomei uma decisão que agora, por causa dessa nova alteração, eu vou fazer nos dois horários. Eu ainda não sei, não tenho certeza se nós vamos fazer a mesma coisa. Talvez oração às 7h30 e 6h40, devocional. Eu queria até que você se manifestasse nesse sentido. E por que eu estou falando desse caso pessoal? Porque onde havia fome, porque eu não sabia em como encaixar, agora já tem sobrando. Eu tinha um horário, 7h30, agora eu posso ter dois, 6h40, né? E às 7h30. Eu não sei qual é o melhor horário para você, se é possível para você os dois, mas o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer às 6h40, a devocional, e às 7h30 tem um tempo de oração. Eu, a princípio, estava conseguindo fazer uma vez por semana às 7h30, mas eu quero dizer isso para você com muita paz no coração. Quando você se submete à direção do Espírito Santo, você transborda em amor e aquilo que está faltando inicialmente passa a sobrar. E como a Fernanda está dizendo, não é? As pessoas têm esse deslocamento, não é? Academia, filho na escola, e algumas pessoas estão até mesmo já no trabalho, às vezes num plantão. E eu sempre pensei, eu sempre converso aqui em casa com a Daniele sobre isso, que eu não acho que as pessoas têm que assistir
obrigatoriamente, compulsoriamente todos os dias, mas eu quero dar essa opção porque eu vivo disso. A minha vida é exatamente o ministério pastoral. Então, eu quero dar opções. Então, eu quero que você tenha essa opção. Então, a gente vai fazer às 6h40 e às 7h30. Eu estou alegre, eu estou muito alegre porque fazer às 7h30 também vai acrescentar algo que estava fazendo muito bem para mim, né? Então, pode ficar um pouco... Hoje, por exemplo, eu fui deixar o Daniel no ponto porque a nossa rua aqui está em obras, né? A Daniela até tirou foto aqui, está uma piscina aqui na frente, porque eles estão fazendo obra justamente debaixo da terra, então está tudo aberto, só tem um espaçozinho para a gente passar com o carro. Então eu fui deixar o Daniel e o ônibus marca num horário, mas às vezes pega trânsito, então eu cheguei aqui de volta às 7h30. E quando eu iniciei a live, eu percebi que não estava no YouTube, não havia mais tempo hábil. Essas questões todas nós vamos resolver. Então eu estou tranquilo, né? Eu estou tranquilo porque todas as obras aqui, elas são para melhoria, eu tenho certeza disso. Ontem eu conversava aqui com a minha família e eu dizia, eu vejo o futuro. Eu vejo essa rua asfaltada, com a internet boa, porque muitas pessoas vão vir nesse lugar. Quem já esteve aqui em casa sabe que aqui é um lugar muito abençoado. E eu não abro mão disso, dessa bênção. Eu fico até emocionado de dizer isso, porque mexe com coisas muito fortes dentro de mim. Mas eu tenho certeza que esse lugar vai ser um lugar de muita cura, de muita paz. Eu fecho os meus olhos, eu vejo muita gente chegando, a gente orando, impondo as mãos sobre as pessoas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo tratadas, pessoas sendo abençoadas, pessoas tendo experiências com o Espírito Santo. É o que eu mais desejo e todos os dias a gente funciona em função disso, né? A live é um recurso, a gente aprendeu a amar esse espaço porque conecta pessoas que a gente nem conhece pessoalmente, que estão mais distantes geograficamente, mas eu sonho em presencialmente receber muitas pessoas. A gente está orando pelas pessoas, e eu acho que um pouco disso a gente vai vivenciar aí com esse novo tempo de devocional e oração todos os dias, tá? Então, se você gosta mais do devocional, mas você só pode às 7h30, não tem problema, você pode assistir a devocional no outro horário, porque é uma coisa muito rápida. E vice-versa também em relação à oração, né? Falei com a Alice também ontem, a gente quer estar mais presente também com a adoração. Por quê? Porque a gente vive dias muito difíceis. A gente precisa estar conectado com Jesus o tempo todo. Então é a palavra, é a oração. Eu quero que vocês tragam mesmo motivos de oração. Eu quero que a gente crie no coração uma esperança, sabe, aumentada, colocando na oração expectativa, colocando o coração, orando por pessoas, tá? Vivendo milagres, curas, um entendimento renovado. Gente, às vezes um milagre não é como a gente imagina, uma coisa espetaculosa, sensacionalista. Às vezes o milagre é você mudar a mente. Tem coisas que não entram na minha cabeça, não entram na sua, mas se o Espírito Santo entrar, ele vai colocar algo em nós que vai nos fazer enxergar as coisas de uma outra maneira. E isso é perfeito. Eu quero poder amar mais, eu quero poder perdoar mais, eu quero me relacionar melhor com as pessoas, eu quero ter mais criatividade. E olha, eu tenho certeza que esse tempo novo de oração e mais devocional, somado, essa soma, ela não vai ser um ativismo. Eu creio que vai ser um novo tempo de expansão, de crescimento da nossa consciência no Evangelho, de mais intimidade com Jesus. Será um avivamento. Não precisamos crer que o avivamento vai chegar de uma maneira
televisiva, que as pessoas... Não, mas o que vai ser palpável vai ser o efeito desse avivamento na sua vida, na minha vida. Então, quando eu leio o relato, para a gente terminar aqui por hoje, quando eu leio o relato dessa segunda multiplicação dos pães, a gente vê uma situação inicial que é totalmente diferente de como a situação fica, como ela se torna, para que você perceba que o efeito do Evangelho é tornar a nossa consciência, a nossa experiência totalmente diferente de como a gente inicia. Veja, não é tão importante quanto você inicia, de como você termina. Por quê? Porque quando você inicia, às vezes você está em baixa, mas quando o Espírito Santo se manifesta, você se torna cheio, então aquilo que está vazio passa a transbordar. Eu profetizo aqui sobre a minha rua, que hoje o que está faltando aqui, o que é carente, o que torna as coisas complicadas, vai se tornar no futuro próximo a abundância da presença de Deus. Eu creio que as pessoas vão passar aqui na rua, a pé, de carro, ou como for, e já vão sentir a presença de Deus que vai emanar desse lugar. Sabe por quê? A gente vive para glorificar o nome do Senhor, para pregar o Evangelho desde sempre na nossa vida e cada vez mais. E há um efeito disso. Então, hoje, o que você olha para a tua vida e vê falta, você pela fé verá transbordante, abundância no futuro. Então você assume essa realidade futura para o presente e começa a se sentir melhor. Tomar boas decisões, pensar com clareza, sentir de maneira confortante e não desconfortável e assim crescendo cada vez mais para a honra e glória do nome do Senhor. Que essa realidade que eu estou profetizando sobre a minha casa também seja uma realidade no seu lar, onde você está também, possa emanar muita bênção do Senhor, que não haja falta de nada na sua casa, mas você possa desfrutar de uma abundância tal que possa ser compartilhada com outras pessoas. Pai, oramos para que assim seja, que tenhamos uma fé inabalável, dada por Ti, que o Teu Espírito Santo nos ensine a viver a vida pela fé, não abrindo a boca para reclamar de carências, mas profetizando as bênçãos que virão e que essa profecia anime o nosso coração a fazer aquilo que podemos fazer, segundo nossas forças e também crendo naquilo que não conseguimos fazer, mas acreditamos que o Senhor pode realizar de todo o nosso coração. Essa é a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus queridos, Lúcia, Fernando, Marcinha e Lu. Deus abençoe, Fernanda, Sônia. Deus abençoe, Marta. Sônia já falei, Loredana, Ariane também, e eu vou pegar esse retorno de vocês e a gente a partir de amanhã então vai fazer 6h40 e 7h30. Havendo algum problema, a gente se comunica, não é? A gente nunca sabe, pode surgir uma situação, a gente com criança e com essas necessidades aqui às vezes do local, mas a gente se comunica. Mas a princípio amanhã a gente então faz 6h40 a devocional e 7h30 nós vamos orar e louvar o Senhor, profetizando a bênção do Senhor sobre nós, tá bom? Vou baixar agora do Facebook para o YouTube e depois eu vou mandar o link para todos, para você poder compartilhar aí com quem você quiser, se você desejar, tá bom? Deus abençoe Leidmar também, Deus abençoe Alda, a gente fica por aqui, um beijão, amo vocês.